nós somos do Crônicas de Combate, eu sou Eduardo Munhoz. Eu sou Julio Barradas. E o nosso professor Rodrigo, do Krav Maga. E hoje nós vamos estar falando sobre as artes marciais, né? Sobre o Krav Maga, sobre a importância, esse estilo de luta. Nós vamos estar falando sobre o fundador do Krav Maga. Nada mais, nada menos do que o nosso professor para falar. Rodrigo, quando foi fundado o Krav Maga? O Krav Maga, sim. A história do Krav Maga, ele pega no final da Segunda Guerra Mundial. Ali você tem o início do trabalho que deu origem ao Krav Maga, né? O nome Krav Maga foi ali em 1970, né? Mas a história dele vem de antes, né? O IME, que foi o fundador dele, ele já foi construindo o conhecimento e as bases que depois se transformaram futuramente no Krav Maga, né? Já vem aí de histórias um pouco mais antigas, né? Esse estilo de luta, ele veio assim no final da Segunda Guerra Mundial ou ele veio depois? Então, muita coisa veio criada nesse período, né? Exatamente, no final, né? Ali, e na transição mesmo, assim, onde foi construindo certas raízes, mas, vamos dizer assim, a juntada do conhecimento, a estruturação da arte marcial é pós-guerra. Pós-guerra. A estruturação da arte, sim, pós-guerra. Mas o conhecimento veio dessa época, da época de conflito. Era muito. É uma época diferente de hoje, né? A época do corpo a corpo literal mesmo. Então, ali que foi sendo construídas essas bases. Por isso que a palavra Krav Maga no hebraico, na tradução, significa luta próxima, ou combate próximo. Combate corpo a corpo, não tem uma tradução literal. Mas é mais ou menos combate corpo a corpo, seria algo muito próximo disso. E aí então vem como uma defesa pessoal mesmo. Essência. A essência é defesa pessoal. Inclusive em 1948, quando Israel passou a ser nação novamente, aí o Krav Maga, e ainda não tinha o nome Krav Maga, mas ela começou então esse estilo de artes marciais com as Forças Armadas, serviço secreto, isso, né? Você tem assim, aquilo que eu falei, você tem fragmentos, né, que seria o futuro Krav Maga, mas você teria fragmentos que sim, foram treinados dentro das forças militares, forças de serviço secreto, mas eram fragmentações, né? Não estaria correto dizer assim, não, o Krav Maga foi do exército israelense ou das forças especiais. Não, foram fragmentos utilizados sim por essas forças, mas a arte como ela foi criada e como o IME quis, isso que é interessante, que desmistifica um pouco. O IME, quando ele criou isso, ele queria para o meio civil, não é para o militar. Ele queria que a população dali do futuro Estado de Israel, eles tivessem condição de se defender por ser uma época de extrema periculosidade, né? Essa era a ideia dele. Inclusive as mulheres, que eles vamos pegar o sexo mais frágil, né, que é onde durante a guerra que muitas mulheres eram violentadas, né? Então depois disso aí eles ensinaram também as mulheres a se defender. Essa é o que eu gosto, que eu acho dramático, né? Realmente o Krav Maga ele cabe para qualquer pessoa, né? Independente de gênero, tamanho, porte físico. Treino, não tem jeito. Treino é fundamental, mas todo mundo pode. Sabendo também que o fundador, voltado um pouco nessa história, o fundador inicialmente ele era militar também, né? Ele pertencia à milícia e ele desenvolveu esse sistema de luta de corpo a corpo dentro da milícia, porém depois levou para um civil. É aquilo que eu falei, as bases foram sendo criadas nessa época. Então ele tem certas, por assim falar, mixturas de algumas outras artes marciais, como o judô, o jiu-jitsu, vou dizer assim, algumas partes. O IME ele teve a formação nessas artes. Ele teve contato lá, ele teve contato com a luta
greco-romana, o judô, o aikido, ele teve contato com essas artes. Isso serviu sim para dar base, mas não dá para eu falar que é uma juntada da arte marcial. Ele serve sim como fonte de conhecimento normal, né? Mas a estruturação do Krav Maga é muito singular. Essa foi a beleza do que Jimmy conseguiu criar. Ele criou uma singularidade, mas é óbvio que você adquire conhecimentos do teu entorno. Isso é importante, o conhecimento do entorno é fundamental. E o Krav Maga, assim, ele tem, dentro dele, assim, ele tem ramos, surgiu ramos, que nem a gente veio falar, tem um Krav Maga caveiro. Acho que isso é algo natural que aconteceu em várias, acho que praticamente todas as artes marciais, né? Você tem hoje o Krav Maga, que é ensinado aqui pela escola do Campo, que é o Krav Maga, como ele surgiu, ele segue a cartilha, como foi montado. Aqui não perdeu a essência. É a essência, é a cartilha. Poderíamos dizer que aqui é a tradicional original, é o Krav Maga original mesmo, segue exatamente essa cartilha como foi criado, sem mudar. Não tirou nem colocou, exatamente como foi. Agora, sim, existiram caminhos diferentes foram sendo desenvolvidos. Foram, né? Aí entre várias outras escolas do mundo inteiro, né, que utilizam o Krav Maga. Krav Maga e mais um sobrenome qualquer que se coloque, está tudo bem. Agora, uma pergunta para nossos que estão nos assistindo, que não conhecem também. Krav Maga tem a parte de competição, de luta competitiva, tem competição de Krav Maga ou não tem? Existe isso? Não tem, exatamente pela particularidade que é a ausência de regra. A ausência de regra inviabiliza qualquer tipo de competição. Não já sabemos, já então, gente, se você está em algum lugar treinando, alguma escola que está falando sobre Krav Maga em competição, nosso especialista fala que não existe uma competição de Krav Maga, tá? Então, continua. Talvez, acho que se fosse participar de campeonatos devido às regras, ele ia acabar perdendo a essência natural do Krav Maga, né? Sim. Existiria muitas proibições. Vamos dizer assim, se você puser a regra, você elimina todo o meu fator surpresa que eu tenho. Você tirou. Você tirou de mim aquilo que eu tenho mesmo que me dá vantagem na defesa pessoal. Que é um elemento de surpresa que não está previsto nos campeonatos. Realmente não dá. E às vezes é isso que torna, talvez, o Krav Maga aquela arte marcial que não é muito conhecida. Porque como você daí não tem a visibilidade da parte esportiva, como você tem, né, televisão, campeonatos diversos, você não tem isso no Krav Maga. Então isso torna o Krav Maga mais, não é obscuro, mas ele fica assim, fica mais curioso, porque você não sabe, você fala, mas qual é o segredo que existe aí? É interessante, é uma coisa que acho que vem para valorizar um pouquinho o nome do Krav Maga. Por isso nós decidimos fazer o Crônicas de Combate, né, para você saber, para a gente fazer esse conhecimento, divulgar também essas outras artes marciais que são pouco conhecidas, que não tem essa abertura dentro das transmissões televisivas, a nível de competição, como estamos falando, e essa é a essência do Crônica de Combate, trazer também ao público saber o que é Krav Maga, por que ele é tão místico, por que está tão escondido, né? Inclusive as pessoas que viram o Krav Maga, eu já vi muitos, que acabam distorcendo a imagem do Krav Maga, eles acham que o Krav Maga é um estilo de luta só para desarmar pessoas com faca ou arma, não é só isso, né? Tem muito mais coisa. Esse é o marketing, né? Esse é o famoso marketing. Nos desenhos, você vê sempre uma pessoa com uma faca e uma pessoa com uma arma. E a pessoa, não, eu vou aprender Krav Maga para desarmar uma pessoa com faca, não é só isso aí. Isso aí é uma fração mínima dentro do Krav Maga, e assim, dentro mesmo da regra da violência, agressão interpessoal, não é o mais comum. Não é a agressão da faca, da arma, não, isso aí nós estamos falando extremo de violência, né? Mas tem coisa muito mais corriqueira que você acaba contemplando e seria muito mais até útil para você,
ter esse conhecimento do que você pegar, ver lá uma coisa, você uma defesa de faca. Mas é assim, é o que vende o peixe, vamos dizer, na internet, é o que vende o peixe. É o que parece que você é o cara. Mas isso é muito pouco. Rodrigo, eu queria que você falasse um pouquinho para aqueles que estão nos assistindo a importância da pessoa praticar o Krav Maga, você falasse da sua academia, pode divulgar, falar a importância do estilo de luta, pode divulgar. Então assim, o que eu acho interessante do Krav Maga? Por ser uma modalidade de defesa pessoal, seria algo que eu consideraria meio que obrigatório, sabe? Obrigatório assim para todo mundo, né? Porque ela é tão importante quanto qualquer coisa. Você aprender a dirigir, você aprender a andar na rua, atravessar lá na faixa de segurança, tudo. Saber se defender, ela te traz muita coisa, além da parte literal da defesa, mas te ajuda a autoconfiança, te ajuda a ficar mais esperto com o meio, te ajuda a ter mais humildade, porque você sabe dos potenciais riscos, você sabe o que machuca, e se você é capaz de machucar, você também pode ser machucado, se você pegar alguém que sabe também. Então você acaba sendo muito mais cauteloso no teu dia a dia, né? Então até dá a impressão, às vezes, você fala de defesa pessoal, e o Krav Maga é um negócio interessante. Você ouve fora, é dedo no olho, chute não sei aonde, papapá. Não é isso. Porque dá a impressão que é muita agressividade. E vocês conheceram aqui a escola, né? Vocês viram, é muito mais família do que a competitividade e a agressividade. Aqui você tem todo mundo que treina junto, se ajuda, e é muito harmonioso, o que vai contra talvez uma ideia fora de que é agressivo. Não é. Então tem que vir fazer, vem fazer, é bom fazer. Agora, Rodrigo, fala um pouco da tua experiência. Como é que você se inicia no Krav Maga? O que te levou a treinar o Krav Maga? Faz quantos anos já está dentro da arte marcial? Beleza, um pouquinho. É que nem nós fizemos uma entrevista, aí nós estávamos falando, né? Por exemplo, que antigamente os desenhos animados influenciavam muito. Eu lembro do Salamur, não sei se é da sua época. Não lembro. Que é quando saiu o futebol, por exemplo. Tá. Aí hoje o Muay Thai. Sim. Então a gente via que eu lá falava que eu quero aprender artes marciais porque eu assistia aquele desenho. Outros que nem o Júlio falou, gostavam do Van Damme, então foi artes marciais. Assim você foi Karate Kid, né? O que te levou nas artes marciais? Eu vou te dizer, eu não sei em que momento eu conheci o Krav Maga assim, não fisicamente, aqui dentro. Foi muito antes de começar a treinar Krav Maga, eu não sei o momento, mas alguma coisa assim sempre me atraiu dentro da defesa. E sim, eu passei, o que fez obviamente dar um passo, né? Eu passei aqui em 2008, 2009, por uma tentativa de assalto com a mão armada, tantas coisas, sequestro, tudo. E eu pensei, caraca, eu me senti muito vulnerável na situação. Sim, qualquer um, né? Me senti vulnerável. Tudo bem, não aconteceu nada, mas, poxa, tá aí. E comecei a pesquisar. Foi quando eu conheci a Bucan. E aí, como o Cascavel não tinha, eu conheci o Leon, o Rosen, que são os presidentes, é o fundador, né, da Bucan, o outro presidente, e eles me abriram as portas. E aí eu comecei a minha iniciação com eles. E os dois são israelenses. Eles são alunos direto do INA. Então, essa tradição já na linha Eu direta. falei assim, eu tive muita sorte, porque eu peguei, sabe, a fonte. Sim, a Eu linha peguei a direta. fonte, né? Até hoje, eles são os meus treinadores. Eu treino com o treino com o ainda hoje, com o Rio. A gente viaja o Brasil inteiro. Né? Então, em 2011 foi quando eu efetivamente comecei a dar aula. Né? E daí, de lá para cá, a coisa foi sendo construída, né? Minha formação, a formação da escola, dos alunos. Né? Mas 2011 foi a data que eu realmente comecei a... O Krav Maga se instalou assim no Brasil. Eu vou te falar assim, eu não vou arriscar uma data exata para você, até porque não foi o primeiro Krav
uma outra vertente do Krav Maga, né? Que começa por finais dos 80, né? Eu acho que dele sim, sim. Será que chega aqui na Sudamérica, por volta dos anos 80? Né? Ela se instalou antes da Lucan. Aqui no Brasil. No Brasil. Mas sim, períodos próximos, mas a federação antes e a Lucan depois. Sim. Acredito que a Lucan realmente veio no início de 90, assim, mas assim, eu estou te dando uma ideia meio superficial, assim, para também não vou bater exatamente. Tá? E tirar a dúvida das pessoas que nos assistem também é que a intenção do Crônicas de Combate, tem pessoas que fazem fazer artes marciais, a pessoa vai ser violenta, vai sair brigando na rua. E nós estamos falando, por isso que a gente está falando de vários estilos de artes marciais, cada professor, cada profissional, cada mestre, né, do seu estilo de luta, tem falado em relação à disciplina da sua escola e do seu estilo de artes marciais. Qual que é a disciplina do Krav Maga? Porque a pessoa não vai falar, vou aprender Krav Maga, agora eu vou sair batendo todo mundo, porque não é isso, não é bem isso aí. Não, aqui assim, não foge. O Yin sempre gostou muito da tradição oriental. Então a gente segue muito os mesmos conceitos que vieram lá do karatê, sabe? O mesmo conceito de respeito, regras de tatame, o respeito com o instrutor, o respeito com o seu colega de treino. Não foge, sabe? Não tem aquela uma certa não, as regras são as mesmas. Se você entrar numa aula, fazer uma aula de judô, você vai ver as regras de etiqueta de tatame. Aqui é a mesma coisa. As mesmas tanto que nós usamos, mono. Sim, que mono, né? Então, isso é uma coisa que o Lino, quando criou, ele fez questão de trazer. E que você vai ver que é bacana. Se eu não estou enganado, a única escola que usa kimono é a Bucana. É a única, só branco. Kimono branco, você não vai ver. Né? Exatamente, kimono branco. Kimono branco também por causa dessa mesma linha vertente dessa mistura entre o judô, o karatê e tudo mais, que também usam o kimono branco, porque significa no japonês, a palavra japonesa branco é pureza. Né? Essa aí. Bom, galera, um momentinho aqui, ó. Se escutamos barulho ali de fundo, é porque agora está tendo aula, tá? Aqui é na escola do professor, então aqui você vai estar fazendo o vídeo e também está tendo aula ali, tá? Já nós vamos filmar eles. Então você que tem nos assistido, você tem visto que as artes marciais, ela é importante, ela é uma defesa pessoal, né? É uma defesa pessoal, ninguém vai aprender, vai sair brigando na rua. Isso é muito importante. Então você pai, você mãe que tem seu filho, é importante colocar nas artes marciais, também por ele aprender a se defender, a disciplina também que ele vai ter. A gente tem falado, né? Por exemplo, você pega os brigão de escola, né? Você coloca um projeto desse e apresenta um projeto desse, vamos supor, numa escola, você vai pegar um brigão que fica brigando com todo mundo na rua, dando problemas para os professores, os pais se põem em artes marciais, né? Vai usar e vai disciplinar ele, usar aquilo lá. Disciplina. Bom, Rodrigo, assim, vou te chamar Rodrigo, tá? Fica à vontade. Sabemos também que muitas pessoas entram com, hoje em dia, com um certo preconceito também dentro das disciplinas, né? Das artes marciais. E vamos falar hoje em si também um pouquinho sobre a parte de femicídio. Como é que você ajudaria também, ou convidar essas mulheres também para aprender um pouco de arte marcial? Porque hoje a tasa de ataques, de agressão entre mulheres, e também homem para mulher, e homem com homem. Então, como que poderíamos ajudar? Convida essa pessoa, essa galera ali. A academia está aberta. Qual que é o endereço aqui, que vamos colocar ali também para vocês saberem qual é o endereço. Aqui é na rua 13 de maio, esquina com a Paraná, 1168, né? Fica bem no centro, né? Mas eu digo assim, ó, mais fácil que ver o número, tem uma placa enorme lá na frente. É só você olhar a placa, tá ali, pode achar. Vai estar passando aqui o endereço, vai estar passando o telefone também para você agendar, você marcar aqui uma aula experimental. Pode fazer uma aula experimental. Serão nossos convidados. Você quer fazer uma aula experimental, vai experimentar, eu tenho certeza que se você vier experimentar o Krav Maga, você não vai largar mais. Não,
e assim, uma coisa que é importante. Eu falo isso porque é algo que eu já ouvi muitas vezes fora em relação à essência da arte. O Krav Maga é uma arte. É uma arte marcial. Eu vejo muito, às vezes, professores, inclusive, falando: não, o Krav Maga não é uma arte marcial, é defesa pessoal. E não, é uma arte marcial para a defesa pessoal. Por que eu gosto, eu fiz isso? Porque isso mostra que tem uma história, que tem uma filosofia, tem um fundador. A gente tem uma herança, não é uma coisa feita de violência. Não é isso. Sim. É muito melhor. Lembrando que a palavra arte marcial provém, a gente já explicou em outros vídeos já sobre o que a palavra arte marcial. Arte marcial, marcial vem da palavra derivada de marca, que é o deus da guerra romana. E também marcial significa também arte militar. Por isso que temos um rango dentro da disciplina, faixa preta, faixa verde, faixa marrom, tem jerarquia dentro da disciplina, tem um uniforme dentro da disciplina também. A diferença, por exemplo, do Muay Thai, que eu dou aula, que a gente não tem um uniforme. É um short, luva, às vezes treinamos com camiseta, ou às vezes treinamos sem camiseta. Mas dentro do Krav Maga, por exemplo, a escola do professor não sabe, tem o kimono, que é o uniforme tradicional. Então, você recomenda que também na arte marcial, porque tem uma história, um fundo para aquilo. E para fazer o Krav Maga, tem idade? Dá certo? Aqui na escola a gente começa com a turma aqui 6 anos. 6 a 12 anos, entre 11 e 12 anos. A idade de término, de migração de kids para adultos, a gente não tem uma turma exatamente de transição, é muito do contato do instrutor. O instrutor ele vai sentir. Mas começa com 6 anos, né? Vai mais ou menos aí 11, 12 anos, para daí entrar para a turma. E tem algum limite de idade para treinar? Tem alguma limitação? Por exemplo, Você tem que estar vivo. Um meio século, você está aqui. um meio século como eu poderia estar fazendo? Mas olha, com maior, olha, sem dificuldades. O trabalhar assim, você precisa, faça o que puder, mas faça, sabe, faz o que você consegue fazer, mas use a excelência daquilo. Então, se você, digamos, eu não consigo fazer tais movimentos, porque eu já tenho a idade, Sim. não, você conhece, mas não vai fazer. Inclusive, essa é a preocupação de algumas pessoas de idade. Será que eu vou fazer? Porque hoje, A gente tem algumas normas, uma delas é faça o que puder, mas faça certo. Então, não é faça tudo, faça o que puder. Mas aquilo que você pode, faça com excelência. Agora, professor, aqui, por exemplo, vamos pegar uma pergunta aqui na tua escola. Tem pessoa que vem te procurar, tipo, eu quero fazer porque eu quero emagrecer. Faz parte, eu acho que faz parte, porque é uma atividade desportiva. Os próprios exercícios Não, em si. não que a gente tem um físico que é puxado, trabalha alongamento, flexibilidade, trabalha técnica. Né? É um esporte. Mas só não é um esporte de competição. Vai falar que não é um esporte? É ciência, é uma atividade física. Né? Então, sim, tem pessoas que vêm aqui, eles querem uma arte marcial, fazer o conhecimento disso, mas eles têm o intuito da boa preservação da saúde física, do emagrecimento. Sim, é normal, eu acho saudável, eu acho estranho quem não quer, vou ser bem sincero. Então, você que está nos assistindo ali e tem curiosidade de treinar Krav Maga e tem aquela curiosidade de falar assim, será que emagrece? É só você vir até a escola e testar. Então você pode vir, sair de lá, descer o sofá que está agora, dessa cadeirinha que está aí agora, levanta dali e vá para uma escola mais próxima do lugar onde está nos assistindo. E se você está aqui em Cascavel, Paraná, vem aqui então na escola do professor Rodrigo, que estamos aqui esperando vocês, tá? Perfeito, perfeito. Então nós queremos agradecer a todos que têm nos assistido no Crônicas do Combate, as pessoas que têm se inscrevido, nos apoiado, as academias, os professores. Nós temos vários professores, Rodrigo, de artes marciais que têm nos apoiado, não só aqui em Cascavel, mas no Brasil, até fora do Brasil nós temos professores também que estão parabenizando o nosso trabalho. Quero agradecer você, Rodrigo, nosso
obrigado por ter nos Eu que recebido. agradeço aí o convite aí, gostei da iniciativa, foi a primeira vez que eu vi assim, bacana, assim, é difícil definir, mas interessante, porque é algo que não tem o retorno, entendeu? Isso que é legal, a gente está fazendo algo, cara, pelo simples prazer de divulgar a arte marcial. Pronto, acabou, não tem. O retorno é consequência. Sim, é consequência. É o prazer de estar divulgando, conhecendo, é conhecimento. Porque artes marciais, ela é saúde física e mental. Sempre. Muito bom. Então, muito obrigado a todos que estão nos assistindo. E se você que está aí nos assistindo agora não está inscrito no canal, já aproveita, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho para ficar por dentro das novidades, tá? Então, esperamos você. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado pela recepção aqui na tua escola. E já lá vemos, também vamos gravar também ali o vídeo com o pessoal treinando, tá? Agora treinando ali. Então, você espera nesse momento, vamos gravar agora. Obrigado, viu? Você também pode deixar. Um grande abraço para todos aí. Sejam bem-vindos. Então, um grande abração do Crônicas De Combate. Of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the street light. Been staying most of